A aula de hoje, então, é o que mesmo? Boas obras. Tem do lado de cá a maior boa obra já executada e realizada na face desta terra. E é assim algo maravilhoso de Deus para nós, que é a obra de redenção de pecadores, com a entrega voluntária do Filho de Deus em prol de pecadores como nós. E ele foi entregue para a glória de Deus e para a redenção de pecadores como nós. Esta foi e será a maior boa obra já realizada em todos os tempos, em todas as épocas, e que glorifica a Deus eternamente pelos séculos dos séculos. Compreende o que está dizendo ali? O sacrifício substitutivo de Jesus Cristo no Calvário. A imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O doar-se de Cristo em prol da salvação de pecadores como nós. Essa é a maior boa obra já realizada. E esta é o fundamento de toda boa obra. Que primeiramente canaliza-se, projeta-se e volta-se para Deus para glorificá-lo, numa atitude sincera, profunda, visceral de amor por Deus. E depois se horizontaliza e se estende em direção ao próximo, o cobrindo de amor e o resgatando com misericórdia, com perdão, com redenção, com vida, com transformação e com graça na vida dele. Entende isso? Nós vamos entender esses princípios. Esse é o fundamento de toda obra. Sem esse fundamento, as nossas melhores obras se desfazem como areia ao vento, como folha seca levada pela tempestade. Sem este fundamento, a sua maior contribuição para a obra missionária, a sua maior contribuição financeira, material, seja o que for, para a igreja de Cristo ou para o reino, sem o fundamento da obra perfeita de Cristo Jesus, essa sua grande contribuição não passa de castelo de areia, que logo as ondas do mar vão acabar com isso. E ali está quem ali? Mas não me escrevi lá, vocês já estão descobrindo que é o bom samaritano. É a leitura das imagens. É a leitura de imagens. Muito bom, é o bom samaritano. Está aí amparando o homem que foi assaltado, né? O samaritano salvando ali aquele homem, sem preconceito racial nenhum, sem problema de preconceitos algum, levou aquele homem e entregou seus recursos para recuperar aquele homem, e o hospedou e tratou dele, e o levou com amor e recuperou a vida dele. Jesus usa esta parábola para falar aos judeus que se achavam tão religiosos, mas se encontravam tão esvaziados de boas obras, porque a verdadeira religião, ela vem acompanhada de boas obras fundamentadas na obra perfeita de Cristo, cujo fundamento é Cristo. Mas os judeus se achavam tão religiosos, e Cristo, analisando a alma deles, via a alma deles e as atitudes deles tão vazias de boas obras significativas para o evangelho. Esse aí é o primeiro tópico da Confissão de Fé Batista de 1689. Muito bom. A imagem lá no computador até fica bonito. É um rapazinho de origem asiática, né? Empurrando um outro rapazinho de origem, sei lá, europeia, americana, e ele numa cadeira de roda, e os dois aí se divertindo com um aviãozinho, a felicidade toda, né? Isso aí também é uma boa obra. Mas vamos ver ali o que é boas obras no primeiro tópico da Confissão de Fé de 1689. E eu coloquei ali no título o quê? Conceituando. Porque até a última aula nós estaremos construindo o conceito de boas obras. Tá bom? Então vamos ver aí todos juntos, então? Vamos lá? Boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra
sem o respaldo da palavra de Deus, movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. Guardem bem essas palavras aqui, ó. Intenções, movidos, são motivações, são intenções, e o termo boas obras ali e a palavra de Deus. Entendeu isso? Mas antes de continuar, por favor, pode ir. Surge essa pergunta para nós aí. O que são boas obras? O que são boas obras? Um de cada vez. O que são boas obras, irmão? Justo, agradável a Deus. Dê um exemplo. Cumprir a lei. Cumprir o que ele ordenou. Dê um exemplo. Prático. Obedecer pai. Você faz que os outros devem fazer. Obedecer pai e mãe. Quem mais, irmão? Tem exemplos aí para dar? Cuidar do próximo. Cuidado do próximo. Dê um exemplo aí, cuidado do próximo. Uma pessoa doente, um orfanato, visitá-lo, ajudar a comprar um remédio, Sim. pagar uma passagem. Sim. O que mais, irmãos? O que é boas obras? O que são obras? O que são obras? Realizações, feitos, atitudes. Atitudes. O que são obras? Frutos do crente também. Frutos do crente. Dê um exemplo. Fruto do Espírito. Dê um exemplo. Paz, unidade, bondade, Sim, traduz isso aí em prática de vida. perseverança. Como é que a gente vai viver essa paz, essa unidade, essa prática de vida? Isso a gente já sabe. Viver em comunhão com os irmãos. O que é viver em comunhão? Dê um exemplo aí para nós. Sentir a dor dos outros. O que é sentir a dor dos outros? Ora, isso aí a gente tem ouvido. Sentir e cuidar. Agora vamos traduzir isso aí na prática, no dia a dia. Traduzir é praticamente fazer isso. Então diga aí um exemplo. Como é que a gente vai? A gente tem que partir dos níveis conceituais para os níveis práticos, não é? Jeová. Jesus falou para o jovem rico e diz que a lei desde criança. Sim. Então, quando Jesus botou ele na prática, ele falou assim, então, vende o que tu tem, dá aos pobres em si. Então, faça uma boa obra aos pobres, uma caridade, ajude quem precisa com o seu dinheiro e ensina. Me siga. Então, botou ele na prática, e na hora da prática, ele viu que não era feio e na lei de Deus. É o que está acontecendo aqui, velho. Mas tudo que ele Os falou. conceitos eles sabiam todos, mas na hora de ajudar o próximo, o bem dele, o que ele tinha praticar, para a caridade das pobres, Sério? era a prática, que estava longe da prática. A gente tem muitos conceitos e a prática a gente está meio de lado. Nós falamos o que é a prática mesmo. Então, você ajudar órfãos e viúvas é um conceito, mas como você ajuda o órfão mas quem precisa isso, dá o seu dinheiro, compra uma coisa, ajuda a pessoa. Muito bom. Muito bom, João. Gostei da resposta, viu, João? Foi embasado. Quando eu peço, meu irmão, para colocar na prática, é que os irmãos foram citando conceitos. Mas ninguém deu um exemplo e ele foi assim muito profundo. Porque ele deu um exemplo que o próprio Cristo deu ao jovem rico. Todo o conceito que Cristo trabalha no Evangelho, ele jogava isso no campo da prática. Aí o jovem rico chegou e falou assim, então vai, vende os teus bens e dá aos pobres. Viu que ele deu um exemplo que ele tinha que fazer? Bem claro. Então por isso que eu estou perguntando aos irmãos, ele dando exemplos claros. Ricardo falou quem foi o professor do Espírito? Foi Ricardo.
fruto do Espírito, que é o que, Ricardo? Fé, bondade, paz. Fé, bondade e paz, né? Bondade. Como é que eu dou um exemplo de paz? Aí você pensa, poxa, paz. Ora, eu tenho um temperamento muito quente, ligão. Então como é que eu vou viver essa paz? Procurando um relacionamento pacífico com todos. Pedindo a graça de Deus para que Ele me dê também o domínio próprio, para que nos momentos de ira, de pavio curto, Deus me dê graça para eu ter condições de manejar bem esse relacionamento sem desembocar numa discussão, sem desembocar numa briga. Entende isso? Práticas? Então vamos trabalhar mais exemplos práticos, tá bom? Entenderam um exemplo prático? Entendeu, Lu? Ou não entendeu? Não, eu entendi, assim, porque querendo ou não, a gente fala no meu conceito, né? A gente fala coisas práticas. Mas mesmo a gente falando essas coisas, querendo ou não, fica na teoria. A prática mesmo é... Sim, mas aí eu estou pedindo exemplos. Porque a partir dos exemplos a gente tem a visão do que o fruto da paz é isso. É não caçar briga com o outro, não irritar o outro, né? Fruto da paz, estou vivendo o fruto da paz. Vou procurar comedir minhas palavras para não ferir o irmão. Pedindo exemplos nesse sentido. Eu fico feliz porque os irmãos dão respostas e são bíblicas. Agora, a gente precisa traduzir essas respostas bíblicas em exemplos que nós temos que levar para a prática. Porque às vezes a gente fica com conceitos aqui, ó, boas obras, beleza, tá tranquilo, é coisa boa, tá? Mas a gente não ainda conseguiu traduzir para o exemplo. Por exemplo, do conceitual para o exemplo e do exemplo para a prática. Correto? Se eu não consigo traduzir os conceitos para exemplos, fica difícil traduzir exemplos para a prática. É toda uma transposição. Eu tenho que traduzir conceitos para exemplos. É o que se chama na pedagogia de problematização. Eu problematizo, aí eu visualizo uma situação e eu a tenho como referência para o meu dia a dia, para a prática. É isso que eu quero levar os irmãos a pensar. Correto? Era uma pedagogia de Cristo. Ele sempre fazia isso. Ele citava exemplos. Quando ele cita o bom samaritano, perguntam para ele, mas quem é meu... antes disso, né? Mas quem é meu próximo? Aí Jesus dá esse exemplo e deixa o exemplo com eles. Porque Cristo já estava satisfeito em dizer o seguinte: estou dando o exemplo do bom samaritano para que vocês saibam quem é o próximo de vocês. E Cristo estava dizendo para eles: o próximo de vocês é aquele que vocês mais odeiam. Porque ele usa a figura do samaritano, que era odiadíssimo pelos judeus. Entendeu? Ricardo. Uma contra-pergunta para o professor e eles perguntam tudo. Sim, pois não? Aí você perguntou os exemplos e nos deram os exemplos. Boas obras. Aí eu pergunto: esses exemplos são em si mesmo boas obras? Absolutamente, ou seja, qualquer pessoa na face da terra que fizer esses exemplos está fazendo boas obras ou não? Resposta. Comecei com uma pergunta: o que são? Depois eu perguntei o que são? Obras. Lembra? E tu respondeu o que são obras. Agora eu vou entrar na explicação que são boas obras. Por isso que é a segunda pergunta: por que boas obras? Aí, adianta, por favor, que a resposta dele vai ser diluída em outras respostas. Ixi, mas consegue ver, cara? Sim. Nós vamos trabalhar esses tópicos aqui para responder sua pergunta, que é pertinente. O fundamento de toda boa obra. Lembra que no primeiro quadro eu falei desse fundamento? Sem o fundamento de Cristo, pode ser a melhor obra. Lembra do exemplo que eu dei? Eu falei: você pode dar a melhor contribuição de dinheiro ou propriedade, mas se não tiver como fundamento Cristo e sua obra, não será uma boa obra. Lembra o conceito da confissão de fé que diz o quê? Que as boas obras são somente aquelas o quê? Especificadas, estipuladas, apontadas por Deus na sua santa palavra. Fora disso não é boa obra, por melhor que seja e por mais bem que faça. O outro tópico que nós iremos estudar, e irmãos, é este aqui, ó: o problema das motivações. Irmão, olha, eu posso fazer aqui uma doação para os irmãos daquela de primeira, para alavancar essa igreja aqui, botar dinheiro aqui, eu ganho dinheiro aí, sei lá, uma herança, né? Não sei quem é tão rico assim para me dar uma herança, mas aí eu ganho e chego aqui, irmão, eu estou dando 70%.
vamos comprar um terreno para essa igreja, vamos fundar uma escola batista, vamos contratar professores e essa igreja vai, e vamos investir nos missionários lá fora. E manda um dinheiro lá para o Coelho Júnior também. Aí isso que eu fiz vai beneficiar outros? Vai beneficiar a igreja? Vai. Mas se eu não estiver, se eu não for feitura de Deus em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 10, nós vamos estudar. Se eu não for feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, se eu de fato não for um filho de Deus convertido, por isso que o verdadeiro arrependimento produz boas obras, vai ser um benefício tanto para a igreja, mas diante de Deus, Deus não vai contar isso, essa atitude minha como boa. Aí só mais um momento aqui, outro toque. Outro que eu guardei, rapaz, que maravilha. Deus te abençoe, viu? Foi uma redenção desse slide. Muito obrigado, viu? Olha, então veja, o problema das motivações nós iremos estudar e o princípio da contaminação das boas obras. Isso é importantíssimo, irmãos. O princípio da contaminação das boas obras. Não é um curso de direito, não, viu? Davi, só para entender, porque só para eu sei que você vai explicar, mas é só porque quando pergunta exemplo, aí todo mundo já pensa em caridade, né? A gente tem que entender que não é qualquer caridade que é boa. Experienciar uma boa conduta da boa obra, que a boa obra é preparada por Deus. A boa conduta é a prática nossa. Sim, muito bom, muito bom. A obra não é da gente, não é da gente. Agora, para levar para o campo da prática. Sim, fica à vontade. Eu quero mexer um pouquinho. Fica à vontade. Você falou aí do dinheiro, né? Aí a gente chega lá, o irmãozinho está precisando de alguma coisa, mas que precisando mais de alguém que chegue lá. E aí você chega lá e toma, caça uma pessoa aí, se vira, mas eu não posso chegar ainda, não posso fazer isso aí não. Cadê a prática? Ficou aonde? E a prática tem que ser chegar lá com dinheiro às vezes, mas também pegar no batente. Porque ali vai ficar satisfeito em todos os anos. Todos os dias ali. Aí é isso que eles estão querendo. E às vezes que Deus também está querendo. Porque se só empurrou o outro para ir lá, eu empurro o outro para capinar o terreno lá. Mas não vou lá, não quero ir lá. Isso é obra. É a terceirização da boa obra. Né? A terceirização da boa obra. Irmãos, então, eu tenho 15 minutos. Tenho 4 minutos. Volte aqui. Assim, o tópico ali, irmãos, ó. Aquele tópico lá. Isso. O que se deve considerar antes das boas obras, viu, Ricardo? O que se deve considerar antes das boas obras? Antes de qualquer boa obra, o que eu devo considerar? Aí no final eu tenho uma aplicação prática aí. E eu acho que essa aplicação prática vai ficar para a próxima aula. Mas eu quero então trabalhar com os irmãos aí. Então viram esses 3 tópicos importantíssimos antes das boas obras: fundamento de toda boa obra, o problema das motivações e o princípio da contaminação das boas obras. Guardem bem isso. Aí, por favor, põe naquele versículo lá de Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler esse versículo todos juntos? Vamos ler. Fundamental. Efésios 2, 10. Todos juntos. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Entendeu esse versículo aí, irmão? É só ler o restante aí da confissão de fé. Acabou a aula. Acabou a aula. E vá viver essa aula na vida no dia a dia. Se os irmãos e nós recebemos de Deus a graça hoje de entender as implicações deste versículo, a gente já pode passar para o próximo capítulo.
e nós vivermos uma vida rica de boas obras. Irmãos, a igreja de Cristo, preste atenção, a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, põe o seu nome dela. Se você é da igreja, se você é filho de Deus, se você é uma igreja. Nós somos os que menos praticamos boas obras. Já houve um tempo que a igreja foi mais operante e operosa nas boas obras, mas nós deixamos de contaminar com as boas obras a nossa sociedade. E outros segmentos religiosos têm feito um serviço assistencial, social, em diversos setores, e que nos deixam assim envergonhados. Nos deixam envergonhados, porque um povo que entende o fundamento e o princípio das boas obras e é tão inoperante na questão das boas obras, chama-se Igreja Evangélica Protestante dos dias atuais. E nós éramos que temos que estar na frente da prática de boas obras em todas as instâncias e esferas sociais. Nós somos um dos mais omissos com a questão das boas obras. Para começar, é importante também assim, falar, né, que essas religiões elas fazem com outras intenções, né, com outras intenções. Elas fazem essas pessoas pensando nelas mesmas, né? Principalmente o espiritismo, que eles fazem pensando na evolução de outras vidas, né? Aperfeiçoamento. Então que nem foi comentado por coincidência essa semana lá no trabalho, eles fazem pensando eles fazem as boas obras pensando em si, não pensando na pessoa, né? Vou fazer isso porque eu vou melhorar, tá? Né? Mas eles fazem. Então, só pegando esse ganchinho que você falou da questão do espiritismo, ainda tem até um detalhe. Eles fazem algo para outras pessoas pensando em si. Aí tem um detalhe, eles fazem porque é para si, mas muito bem feito, porque é para mim. Será que eu faria tão bem o outro se fosse para o outro e não fosse para mim? Então, guardem bem o que os irmãos estão falando. Muito bom comentário dos dois irmãos ali. E aí nós vamos começar a estudar o fundamento de toda boa obra. Correto? Paulo está escrevendo essa carta aí lá para os irmãos de Éfeso, né, no capítulo 2. E ele no capítulo 2, versículo 1 até o 9, ele vai mostrar o estado de depravação na primeira parte, o estado de depravação daqueles irmãos. Esse versículo está sendo endereçado para a igreja. Esse versículo ele é endereçado para salvos. Esse versículo ele é endereçado para crentes, para quem foi redimido. Por isso que a primeira parte, o apóstolo Paulo vai montar toda uma perspectiva histórica antes da redenção daqueles irmãos em Éfeso. Aí ele vai dizer que eles eram mortos em delitos e em pecados. Entendem isso? Por isso que eu chamo de o gênese da redenção. É Deus recriando pecadores. Através de quê? Da regeneração. Não é a palavra regeneração, significa gerar de novo, criar de novo. Através da regeneração. Através de Deus dar um novo coração de carne e tirar o de pedra. Através de Deus dar um espírito de vida dentro deste pecador, que agora ele vai viver espiritualmente para Deus e para a glória de Deus. Esse é o primeiro princípio que temos que entender, que só vão praticar boas obras quem passou pelo gênese da redenção, realizado por Deus, pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo na vida desse pecador. Alguém tem dúvida? Comentários a fazer? Essa é a primeira parte. Só vai realizar boa obra quem por Deus foi recriado em Cristo Jesus,
para viver a salvação e para viver para a glória de Deus. Quem foi regenerado, traduzindo, ser feitura de Deus é quem foi regenerado por obra do Espírito Santo e por obra da graça, e acolheu com fé no coração o Evangelho e passou por um processo de verdadeiro arrependimento de seus pecados e agora vive para a glória de Deus, tendo Cristo Jesus habitando nele. Somos feitura dele. Está vendo que esse versículo aqui é para quem já entende a vida, é para quem já entende o Evangelho? Somos feitura dele. Somos feitura sua. O sua ali, esse pronome está se remetendo a Deus. Está dizendo: criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus. Adão foi criado no Éden. Os novos Adões são criados em Cristo Jesus. São regenerados em Cristo Jesus. Recebem vida espiritual em Cristo Jesus. Qual o propósito? Ir para o céu. Qual o propósito? Criados em Cristo Jesus para. Olha a finalidade. A finalidade é boas obras. Pronto, respondemos a pergunta. Como é que se descobre o salvo? A vida dele vai denunciar se ele é salvo. As ações dele vão denunciar se ele é salvo. Para boas obras. E essas boas obras é aquilo que o salvo agora vai achar que é boa obra. Já está com a mente, não é? Cativa a palavra de Deus, como é que é? E acontece isso? Não. Aquele kit que Deus preparou na eternidade, que Deus mesmo viveu, que Cristo mesmo viveu, esse kit é repassado por esse pecador agora criado em Cristo Jesus. Viva aí. Esse é o kit das boas obras. O exemplo é Cristo. A gente não estava pedindo exemplo hoje de manhã? Quer exemplo de boa obra? Não tire os olhos de Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Todas as vezes que formos fazer qualquer boa obra, olhe para Cristo. Pense em Cristo. Veja como Cristo agiu em todas as circunstâncias da vida. E cada passo que ele deu foi vivendo aquele kit de boa obra que Deus preparou desde a eternidade para que nós vivêssemos nele. E que Cristo viveu em nosso lugar. Por isso que não resta glória para nós, meu Senhor. Por isso que nenhuma glória de boa obra é para nós, é para Deus. Porque se eu hoje tenho a graça de viver a boa obra, é porque Cristo já viveu essa mesma boa obra por mim aqui na terra. Então o que eu estou fazendo é apenas reafirmando e apontando que Cristo de fato foi o único capaz de viver o quê? A boa obra com toda a sua perfeição e aceitar viver o de Deus. Então quando eu vivo a boa obra que Cristo já viveu, por isso que a referência é Cristo, eu glorifico a quem? E toda boa obra, ela traz glória para o homem, ela traz glória para a instituição, ela traz aperfeiçoamento do homem enquanto o nível espiritual? Não. Ela glorifica a quem? Por isso que o pastor pregou para nós aqui, escrevendo, eu já vou terminar, passei 10 minutos. Pegando na carta de Pedro, e ele diz o quê? Nós temos que viver diante dos homens, não é isso? As boas obras, para que eles vejam que a luz em nós, né? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não tem glória nenhuma para nós, nem para a igreja. É a igreja batista fundamental que está, batista reformada, que está fazendo essa obra. É a igreja tal, não. Cristo já viveu essa obra, glória de Cristo. Amém? Então fica para a próxima aula aí os outros tópicos, se Deus quiser. Havia um versículo aqui. Pois não, fica à vontade. Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados à liberdade das paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Obrigado. Muito bom.